Meu nome é Edson José Souza Campos e sou do jornal Boca de Rua. Meu nome é Anderson, me sinto também um jornalista. Peninha da Rua e o Zé do Boca, né? Meu nome é Michele Aparecida Marques dos Santos, faço parte do jornal Boca de Rua. Fábio, mais um integrante do jornal Boca de Rua. Meu nome é Jones Roda dos Santos Barbosa. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Michel. Meu nome é Aline, trabalho no Boca de Rua. Meu nome é Carlos Henrique. No momento eu estou trabalhando com o jornal Boca de Rua, né? O Boca. Uma leitura nossa hoje. Mais um dia de trabalho, não tem como parar. Boca trabalha 24 por 48, não é 12 por 36. Olá. Boca. Um jornal que ele não é uma mídia convencional, é uma mídia, é uma mídia, é uma mídia nossa. Tem as mídias convencionais e as mídias não convencionais e tal. É que nem as punks e tal, tá ligado? O jornal Boca de Rua é diferente para mim, do meu jeito, né? Ponto de vista, porque é o único jornal no mundo inteiro, né? Que é feito realmente com moradores em situação de rua e trajetória de rua. Que é totalmente independente, né? E nós mesmos vamos lá construir nossas matérias. E esse jornal é importante porque ele fala do povo da rua, do que acontece, que eles têm direito, que eles não têm direito, que são tirados dele. É uma forma de mostrar para a população aí o que é a verdade que está acontecendo. Eu acho que o jornal é importante porque as pessoas têm que se informar do que acontece na rua. Pode também poder reportar também umas realidades que acontecem, né? Fora da realidade da sociedade, né? A sociedade tem uma realidade com os olhos bem diferentes para o pessoal que está em situação de rua, tá numa situação vulnerável ali, então é bem diferente. Esse jornal foi criado para tirar essa invisibilidade de nós, entendeu? Para mostrar a nossa cara, para mostrar que a gente tem capacidade e que a gente é capaz de produzir um jornal. Tanto que o Boca de Rua já existe há quase 24 anos. O Boca, ele não cala a boca, ele vai cutucar na ferida até sair a casca. E esse que é o problema, que tem gente escondido debaixo da casca, né? Que os outros veículos de comunicação, né? Não mexe na ferida. O jornal da mídia não vai te falar isso, porque na realidade não sei nem se eles querem que tu saiba disso. Procurar ir ali entrevistar um morador de rua, tu acha que o jornal da mídia vai ali, vai fazer isso aí? É bem capaz, eles vão ficar ali, vão chegar ali com medo. Vão chegar ali pensando que o cara tá drogado, vão pensar ali, esse cara tá fedendo, esse cara... Nunca eles vão fazer isso aí, cara. Já o jornal Boca de Rua, não. O jornal Boca de Rua é o jornal aquele que vai lá falar com o cara que tá fedendo. O jornal Boca de Rua é o cara aquele que vai lá falar com o cara que tá debaixo da ponte. Coisa que os outros jornais não vão fazer. É isso aí que o jornal Boca de Rua se destaca, entendeu? É tu passar a visão que tu tem, que é diferente dos jornais, né? Que dizem que são jornais mais tradicionais, apesar que o Boca de Rua ele já tem 24 anos, para quem é mais tradicional, que é um jornal assim, né? É uma visão diferente da pessoa que está em situação de rua, a visão que ela tem dos acontecimentos da cidade, das coisas que acontecem, da política em geral, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. A gente também conversa sobre isso, então acho que é isso, né? É o poder da comunicação, de uma visão diferente do que os jornais tradicionais estão acostumados a mostrar, né? Tudo começou lá na Praça do Cachorrinho, que a gente conhece como a Praça do Cachorrinho, mas na verdade é a praça do Colégio do Rosário. Ali tinham umas pessoas, uns moradores de rua ali, tinha sempre um pessoalzinho por ali. E daí chegou a Rosina, que é a Rosina Duarte, e a Clarinha Glock, que foi essas duas jornalistas que vieram perguntar para nós se nós tínhamos interesse de fazer um jornal, né, de criar um jornal mostrando a nossa realidade, como é viver na rua, o que a gente queria mudar, o que a gente queria falar para as pessoas, né? Mostrar a nossa realidade, falar por que a gente está nessa dificuldade, entendeu?
Então o jornal Boca de Rua foi criado assim. Eu nunca tinha pensado, né, que algum dia eu pudesse fazer parte, né, de um jornal tão importante que é o Boca de Rua. E hoje, digamos assim, né, me considerar um jornalista. No começo a gente não sabia nada. Elas só gravavam o que a gente estava falando, o que a gente queria mostrar para a sociedade, que a gente queria que a sociedade soubesse da gente, entendeu? Era só um gravador. Aquilo dali eu achei, interessante, né? Eu vou mostrar para a sociedade a minha dificuldade, como é que é viver na rua, as coisas que a gente queria que mudasse. Eu achei interessante aquilo, entendeu? Aquilo para mim foi uma boa coisa, né? Pelo menos tá dando voz pra gente. A gente poder falar, porque as pessoas da sociedade, o povo, enxerga nós como nada, né? Faz questão de ver e fechar os olhos, nem olhar, atravessar a rua. Era sempre essa discriminação, entendeu? E o Jornal Boca de Rua mudou muita coisa. São coisas que, como é que eu vou dizer pra ti? Não é só escrever um jornal, fazer um jornal, é que tu vive, que tu presencia, que tu te informa melhor, né? Pra poder te representar outras coisas também. É isso. A gente fala da rua, né? Coisas que poucos jornais falam, ou falam quando acontece alguma coisa, alguma tragédia. Nós estamos falando o que a galera da rua passa normalmente, né? Diretamente. Então, a importância do jornal é isso, é fazer, lutar e denunciar também o que acontece, né? Conversar com o povo, dialogar. Desde quando que tu tá no jornal? Agora estava vendo ali, vai fazer 11. É uns 11 anos. O Boca de Rua, ele é uma instituição, né? Digamos assim, eu vou usar minhas palavras nos meus termos. É uma instituição que é o seguinte, que ele não te pergunta onde tu veio, o que tu fez, por que tu tá aqui, né? Desde que eu comecei a participar do projeto, eu vejo que eu tenho condições de trabalhar, entendeu? Porque normalmente uma pessoa que está em situação de rua, a primeira coisa que eles pedem quando tu vai procurar um emprego é comprovante de residência. Já viu um morador de rua que tem comprovante de residência? Aí já digo pra ti, não é o perfil. Não é o perfil. Já te conto que o Boca de Rua é uma coisa que te aceita. Quando eu conheci o Peninha falava muito do Boca da Rua. Daí fui aprendendo aos poucos. E eu vi que Boca de Rua são tudo os irmãos unidos. São todos irmãos unidos. Eu era meio encabulado, assim, de vender jornal. Até as primeiras reuniões fui, pegava jornal, não saía vender, né? Mas até que tive o cara, vamos, é assim que vende, até falecido, Leandro, Pedrinha, meu amigo. Aí me incentivava assim, eu comecei a vender, vi que dava grana, o cara fazia uma grana e fazia o trabalho, ganhar grana. Isso que eu gostava também do jornal, que eu gosto do jornal, é que o cara vai lá, faz o trabalho e vê também que tu consegue, tu vê teu trabalho sendo divulgado aí, né, sendo mostrado. Hoje em dia eu tô aí, ó, fazendo palestra, tirando foto, fazendo matéria, mostrando a realidade. É um espaço que eu tenho para expor as minhas ideias. O jornal Boca de Rua. Eu posso não estar lá desde de 2001, mas eu me sinto abraçado por essa família aí, tá ligado? E o Boca de Rua não é um grupo, é uma família. Grupo é grupo. É grupo. O Boca é uma família. Então, coisa boa quando a gente chega lá no fim de semana para reunir com a família, né? Todinho, né? Então, isso é terça-feira, é a reunião da família. Quando eu olhei assim, eu gostei mais, foi quando eu vi a dona Rosina, sabe? Porque até então a ideia, a visão que eu tinha era aquilo ali mesmo. Pai, que era tipo uma ajuda, tá ligado? E foi uma luta mesmo, até quando até que teve uma primeira vez que eu ganhei meus R$5. Aí eu não lia também, daí foi começando a ler, a ver, daí fui vendo ali caras do movimento, fui para a escola, eu comecei a procurar, entendeu? Tá, mas o que é isso mesmo? Mas no momento que eu cheguei, foi na pessoa da dona Rosina mesmo. Achei assim o jeito dela, parecia aquelas muçulmanas,
bem legal, aquela coisa assim, sabe, e tudo. Depois eu tive o apoio do Michel, o apoio do Tuti, daí foram esses aí, entendeu? Eu lia toda a edição, fiquei um ano só lendo. Nunca tinha me interessado. Até que um dia o Pedrinho e a Alessandra me convidaram para ir. Eu fui, gostei da Rosina, gostei de ir. Peguei, fui na sexta reunião, peguei meu primeiro jornal, depois já dei a minha primeira palestra logo em seguida. Comecei a ganhar muito dinheiro, daí eu vi que era bom, daí foi 11 anos já que eu tô no projeto. Logo após, né, as brigas dentro de casa, eu vim parar na rua aqui em Porto Alegre e comecei a dormir ali na Redenção, perto do Araújo Viana. E ali existia um pessoal que morava ali, né, que o Araújo ele ainda não era fechado, né, e eles trabalhavam com esse jornal aí, o Boca de Rua. E como eu já tinha trabalhado com vendas já na minha vida, né, eles me convidaram para ir no jornal. Eu peguei e entrei no jornal e comecei a trabalhar, né? Essas pessoas que me ajudaram hoje, elas não estão mais vivas, né? Já partiram, né? Mas me deram essa oportunidade de entrar no jornal e onde eu consigo expressar, né, os meus pensamentos, né? A minha ideologia. E é isso, estou aí, né, desde 2003. Eu estava no movimento, tinha entrado no movimento, né? O Movimento Nacional da População de Rua. E aí o Zóio e o Dente iam nas reuniões e eles faziam parte do jornal. Aí um dia me convidaram para ir, eu fui e uni o útil ao agradável, né? Que é lutar por políticas e levar as notícias para a galera. Então, isso estamos até hoje, né? Então o que acontece? Toda terça-feira, Olavo Bilac, número 188, a gente tem a nossa sede. A gente vai para a reunião, a gente senta lá, aí todo mundo tem o seu informe, cada um fala o seu informe da situação que está acontecendo, das coisas que aconteceram com eles na rua, ou informe de outros lugares, que é de ir a alguma faculdade, fazer alguma palestra, ou que é de ir a algum lugar, tirar algumas fotos das pessoas que estão passando dificuldade. Então, da situação que acontece na rua, né, tanto nos albergues, como nos abrigos, como na rua, como em pessoas que estão em situação vulnerável, a gente traz tudo. Isso aí é feito assim, ó, tá, o Peninha lá viu uma coisa, um fato acontecendo lá, sabe, né, meio que inusitado, e que eu acho que pode ser manchete pro jornal, né. Aí eu levo aquilo lá pro grande grupo, primeira mão, né, que é a parte dos informes. A gente chega ali, quem tem informe, quem tem... Aí a gente leva aquilo ali e através daquele grande grupo se cria, né, vamos ver como é que tá essa situação ali que o Peninha falou. O meu grupo pega uma pauta do assunto negligência dos hospitais com os moradores de rua. Aí aquele grupo que pegou essa pauta vai pesquisar por que que os hospitais estão negligenciando ali para os moradores de rua, qual é o problema que está acontecendo. Esse grupo vai lá e vai tirar fotos, vai tirar o texto dessa pauta. Tô usando de exemplo a Pousada Garoa, que é o mais recente, que tá bombando. Já fomos atrasando, Garoa, vamos lá tirar foto do incêndio. A gente faz as coisas mais ou menos tudo gravada, né, no telefone, né. Depois vem pro grupo ali, aí nós temos os apoiadores, né, que o Arthur é um também, né. Ele, a Thaís, a Ana Carolina, né, temos apoiadores, a Carol. Eles passam tudo pro papel, isso que a gente falou lá, né? Os textos. Aí a gente lê na reunião, faz um resumo para não ficar muito grande as matérias, né, meu? E isso é transformado aí, que é a transformação que fica no texto ali, que a gente quer que saia, né? E é um coletivo, né? Todo mundo decide junto. Então, basicamente, é dessa forma. Se leva para um grande grupo, depois é dividido em três, e depois volta para o grande grupo de novo, e para dar iniciativa ao trabalho. E esse que é o interessante, que é o, né, matéria-prima. Agora vamos só correr, botar o pé na rua e a boca no trombone. Ele é em 3 meses do jornal, né? E nesses 3 meses, a gente tem assinantes e fizemos vendas coletivas para a gente arrumar verba para o próximo 3 meses, para fazer os próximos leva de jornal, né?
10 mil exemplares, né? Para os próximos 3 meses para a gente poder trabalhar. O que eu mais curto fazer é dar opinião, brother. Opinar, tá ligado? Quando largo o contexto, assim, ó. Dizer, não, mas a gente fazer desse jeito aqui. Causar, tá ligado? Botar ali tirar o foco ali, ó. Ah, vamos reto aqui, não. A gente não é cavalo ensinado. A gente faz desse lado aqui, ó. O que eu mais curto, né, que eu até faço no momento, é tirar foto lá, registrar, né? Mas também conversar com as pessoas que eu estou registrando, assim, por exemplo, né? Por que vocês estão fazendo isso? Saber mostrar o que a foto está dizendo, né? O que eu mais gosto do jornalismo é ter as ideias das pautas, participar com palavras, tipo, né, se tem uma pauta sobre, agora, tipo, né, nesse negócio da enchente que teve. Eu estava falando ali, mostrando as fotos que estava aparecendo na televisão da enchente, e estava falando, no meu ver, olha como é que ficou as pessoas da rua, né, tipo, que nem teve a vez no incêndio da Garoa. Eu falei, né, muitas pessoas não não estão tendo notificar, o Garoa está terminando, o Garoa não tinha. Eu sempre criava alguma coisa para falar a mais. Eu sou bom na crítica, sou muito bom nisso. É a minha parte, até no jornal, essa parte de ver o outro lado também na matéria, né, de fazer uma matéria. E sem saber o outro lado também, que para mim é importante, a gente só julgar sem ver também o outro lado. A gente, que é jornalista, tem que curtir tudo, né? Tudo, é tirar foto, é ajudar a escrever. Porque jornalista faz tudo. Eu acho que a importância é fazer tudo dentro do jornal. A gente é jornalista, né? Porque é a gente que produz esse jornal. Ele é todo produzido pela gente, fotos, gravação, entrevista, tudo que um jornalista da mídia faz, a gente faz. Eu mostro meu jornal e mando eles ler meu jornalzinho, né? O que nós fizemos. Tem muitos no Rincão que não conhecem, né? Daí eu comecei a espalhar nas bocas de rua. Se tivesse que definir o Boca de Rua, assim, em poucas palavras, como é que tu definiria? O que é o Boca de Rua? Trabalho. Trabalho e renda. É um trabalho que te dá dignidade, nunca deixando escapar essa aí, que os outros trabalhos também te dão dignidade, tá entendendo? Mas é um trabalho que tem um apoio, tu vende no material que nós mesmos fizemos. Isso que é o interessante para mim, na minha concepção, né? E que é um trabalho que a gente mesmo faz, que eu, sabe, nunca antes eu tinha pensado que eu poderia estar fazendo. Na minha percepção, assim, o jornal para mim ele é um trabalho, entendeu? Então acho que as pessoas me veem como um trabalhador do Boca. Até as pessoas da cidadãs, né? Que moram, que tem as suas casas, onde a gente vende jornal. Tá? Tem muitas pessoas que vêm, bom trabalho, adoro teu trabalho, é isso aí, trabalho. E agora é bem pouquinha gente que diz, isso aí não é trabalho. É um e que outro só, a maioria das pessoas já estão aceitando o Boca como um trabalho, entendeu? Eu não tô pedindo. Se você não tem nada para te dar, mas eu não tô te pedindo nada, eu tô te vendendo uma informação. Eu não tô te pedindo dinheiro. Vou te falar pra ti mesmo. Meu interesse de jornal mesmo, até eu vou procurar pauta, vou com o pessoal. Mas o meu interesse mesmo é pela venda do jornal, né, meu? Me interessa mais é pelo jornal sair, entendeu? Pelo ganhar o meu troco, vender o jornal pra fazer o jornal sempre tá andando, entendeu? É nisso aí que eu me encarno mais, na real mesmo. Mas tem os meus outros colegas, né? Tem o Mãe Gordo, o Beijo, os outros guri que são encarnados e tá viajando e fazendo Java 4. Pode ver, ó. Dessas viagens, tudo aí, os guris já tiveram até no Acre já. E eu mal, porcamente, saí daqui de Porto Alegre. Não conheço lugar nenhum. Os caras são umas feras, meu. Os caras tiveram na Bahia, tiveram no Acre, tiveram em São Paulo, tiveram em tudo que foi Java 4. Brasília, então bem, você já conhece até o Lula lá, acho que tem um quarto pra ele lá. Aí o bagulho é assim, tem uns que se interessam mais por uma parte, outros que se interessam mais por outra. A minha parte mesmo, até faço umas pautas e tudo ajuda. Mas eu me interesso mais é pela venda do jornal. No começo foi difícil. A Brigada Militar rasgava nosso jornal. Quando nós estávamos na sinaleira trabalhando, nos tirava, diziam que
aquilo ali não era trabalho, que era só para usar droga e pá. Mas depois que as pessoas viram que aquele jornal estava sustentando a nossa casa, aí as coisas começaram a mudar, entendeu? Cada vez que eles viam algum de nós trabalhando na sinaleira, eles pediam pra nós sair. Eles não queriam ver nós na sinaleira de jeito nenhum, por causa que o dinheiro era pra droga, eles já estavam dizendo. Não, vocês estão aqui pra quê? Pra pegar o dinheiro daqui, lá pra se drogar, lá, e não sei, os jornal, então eles pegavam e atiravam no chão. Por muitos anos, o Boca de Rua foi meu sustento, entendeu? Eu trabalhava para me sustentar com o Boca. Então, eu comprava roupa, né, uma coisinha num brechó, uma coisa baratinha, né? Até porque não tinha muito também para gastar, mas ele alimentava a gente, não precisava ficar pedindo na casa dos outros, a gente vendia ali nosso jornal, 4 jornal, já dava para comprar um cachorro-quente baratinho ali, entendeu? Então, a gente não precisava depender da ajuda dos outros, a gente conseguia o nosso sustento através do jornal. Então, eu acho que isso é muito importante. Não foi só para mim, mas eu acredito que para todo mundo que trabalha com Boca até hoje, continua sendo o sustento deles, né? Pode até ter outro trabalho, fazer um outro bico, alguma coisa, né? Mas o Jornal Boca de Rua, que nem eu tô trabalhando aqui na Madamassa, mas o Jornal Boca de Rua não sai de mim. Eu tô há 20 e poucos anos no jornal e mesmo assim tô trabalhando na Madamassa. Eu faço 2 serviços. O jornal, acho que faz parte da minha vida já, né? Até então não sabia qual era o projeto, mas fiquei com aquilo ali. E conforme eu fui falando, eu fui vendo, fui reconhecendo, o que me chamou mesmo a atenção foi a forma da geração de renda, entendeu? Mesmo eu vendo que aquilo ali eu não tinha, vamos se dizer, rostão, cara dura, eu vi assim, mas tem que ter rosto, você tem que ser cara dura para fazer isso. Até então eu não entendi o que era o projeto. Vim vindo, fui conhecendo, fui vendo, não, mas aí o que que dá, né? A pessoa não tá tão informada nas coisas que a gente, né, à primeira vista vai vindo, entendeu? E fui gostando, fui vendo, mas eu preciso procurar meu espaço, construir a minha caminhada, preciso, né, me arrumar né, ver o que que eu posso contribuir, fazer, entendeu? Pelo jornal, por mim mesmo, próprio, entendeu? Eles foram me mostrando o jornal, daí eu conheci e também, né, daí já me interessei também, por causa que já gerava renda, então, e vendia bem, vende bem o jornal, então isso é bom, porque daí não precisava ficar muito tempo mais, né, ficar pedindo, a gente vendia o jornal, e aí captava o recurso, então é mais ou menos, eu reciclava, daí agora peguei o jornal e parei de reciclar e comecei a trabalhar com o jornal. No começo mesmo a minha intenção era eu ter um fim lucrativo, entendeu? Não posso mentir, dizer que, e na hora eu não queria saber se o jornal era feito por morador de rua, se não era. Eu queria era arrumar um lucro ali pra mim, tanto que eu ia nas reuniões, mas só pra pegar o jornal, assim, sabe? Eu não era muito participativo, assim, depois que eu comecei a entender que eu fui mais participativo, que daí eu fui ver qual que era a intenção do jornal, como eu falei para vocês no começo, na comunicação, né? Uma visão diferente das pessoas que estão em situação de rua. Aí depois, com o tempo, que eu fui entender realmente o que era a função do jornal, o que o jornal fazia, qual que seria a minha função ali, qual que seria, né, o meu apoio ali, né? O que eu poderia doar de mim pro jornal, né? E isso foi acontecendo ao natural, ao longo dos tempos. Eu aprendi a compartilhar, a ter horário, ter responsabilidade, a mexer numa câmera fotográfica, coisa que eu não sabia. Aprendi várias coisas. E daí tem uma outra parte que eu escrevi também, que fala assim, convivendo com o público. Hoje já faz 22 anos que eu conheço e trabalho no jornal Boca de Rua. Esse jornal me deu conhecimento maior do que eu já tinha do mundo. Graças ao Boca, hoje eu conheço meus direitos. Sei onde posso procurar ajuda. O jornal me mostrou um conhecimento que nem eu sabia que eu tinha. Consigo pensar rápido em perguntas para as pessoas que eu vou entrevistar, o pessoal da rua. Sei como conversar com eles, até como fazer o povo entender o nosso trabalho, para que isso possam pensar e nos ajudar nas nossas matérias. Dando um relato sobre o assunto, aprendi a tirar uma boa foto, até de capa. E quando é que o livro vai ser publicado? Mas provavelmente o ano que vem ele vai ser editado.
que o projeto me ensinou a me comunicar mais com os outros. Eu aprendi a falar mais com os outros, falar, conversar e sempre, não, eu sempre fui comunicativo, mas a chegar mais nos estranhos, nos desconhecidos, por exemplo, falar aí, quando vê eles retornar a conversa, isso aí foi uma coisa mais importante, né? E também como a gente diz nos grupos dos NA, dos AA, né, que tem espaço, e os grupos de princípio, né? E a gente precisa de um grupo de apoio, para mim também é um grupo de apoio ali, né? Que para mim não pensar, por causa que ali eu tô fazendo um trabalho, né? Trabalho do jornal, vendendo um trabalhinho ali, tô fazendo um trabalho. É uma ocupação, né? Um grupo de apoio. A minha primeira função ali dentro foi ensinar os guri a vender na sinaleira. Porque no caso eles vendiam tudo nas mesas e ninguém sabia vender em sinaleira. Porque também o cara tem que falar um pouco mais rápido. Então eu fui essa ponte ali entre eles ali e a sinaleira. Eu ensinei eles a trabalhar na sinaleira e eles me ensinaram a vender nas mesas, assim, no caso, corpo a corpo, cara a cara, né? Então, acho que as primeiras coisas assim, importantes que foi isso, né? E agora, a minha função é isso, né? Ser participativo ali nas reuniões, procurar saber o que está realmente acontecendo na rua com o pessoal, né? Tanto na área da assistente social ali, tanto naqueles que estão em situação vulnerável, nas vilas que estão sendo retirados, né? Então a minha função é essa, né? Procurar sempre trazer pauta e sempre trazer novidades e outras coisas para dentro do Boca, para a gente, pro jornal, ele continuar, né? No mesmo pique que nós estamos, né? Fazendo sucesso aí, né? Ganhando prêmios. Ó, vou te falar pra ti, esse termo aí, ó, quem usou foi uma engorda a primeira vez. Diz ele que é o dono dessa palavra, né? Ele até andou brigando com os caras lá no tal de não sei o que, lá das palavras lá, que diz que essa palavra é dele, ele quer dinheiro por causa disso. Bom, a ruologia é a faculdade de quem passou pela rua. É como tem a faculdade das pessoas que faz psicologia, ficou lá 5 anos, que faz medicina, que são mestrados, lá doutorado. A ruologia, ela é isso. Ela é um ensino da rua, ela é uma faculdade, ela é um doutorado, ela é um mestrado da rua, entendeu? Então essa palavra, ela é tudo isso. Porque a gente ia em muitas universidades, né, falando para eles sobre o que eu um dia, essa palavra veio assim no meu coração e eu preguei, expressei ela numa palavra, falando que eles tinham a psicologia, mas a gente tinha a ruologia, que é uma faculdade de quem passou o que passou pela rua, entendeu? Ruaologia, brother. Ruaologia, na verdade mesmo, isso aí foi um termo usado, que sempre foi usado pelo Carlos, né? Uma vez eu me lembro que a gente estava fazendo uma palestra e o Carlos veio com essa daí do nada. Ele pegou e falou assim para um dos universitários, dos estudantes lá: vocês podem ter faculdade em filosofia, biologia, vocês podem ter estudo, e nós temos a ruaologia e tal, que é saber viver na rua e tal, saber se desdobrar na rua, né? Saber os perigos, onde está o perigo que a rua te oferece e onde não está, onde tu pode fazer uma refeição e onde tu não pode. Isso é saber andar na rua. Aí depois eu falei pra galera, mas antes de chegar na faculdade de ruologia, antes tu tem que fazer mestrado em medicina, brother. Cara, a ruologia vem de entendimento, de conhecimento, de tu estar participando mesmo daquilo. Não é pegar tudo no ar, tudo, entendeu? O cara ficar atenado, esperto na ruologia, né? Por que ruologia? Porque ruologia, a gente é doutor, porque a gente sabe tudo da rua, entendeu? Se perguntar para nós ou algum lugar na rua, a gente sabe. Perguntar para nós as dificuldades da rua, a gente sabe. Os nossos problemas na rua, a gente sabe. Tudo que é ruologia. Nós temos doutores. Doutores em ruologia. Eu nunca concordei com você. Por que não? Porque não tem estudo nenhum, né, cara, sobre isso, não fala sobre isso. Isso é uma criação própria da rua, entendeu? Né? Dos pessoal de rua, né? Nada contra também, mas eu não. A crítica, né? Criticando os caras.
Eu não sei, cara. Pra mim, não é uma palavra que não existe. Não tá no dicionário, não existe, entendeu? Não sei, né? Mas muito se pode dizer disso, né? Pela história que eu vivo na rua, o que eu aprendi na rua, não se aprende numa sala de aula. Que eu vivo na rua, tu não vive dentro de casa, entendeu? Se essas coisas sobre a tal da ruologia, entendeu? É história vivida na rua. E a tal da faculdade de rua, entendeu? Não tem faculdade, tem isso, tá, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Tu vai ali, cara, tu faz um livro, tu escreve. Eu vivo isso aqui, entendeu? Não é diferente. Mas é uma palavra que inventaram. Pra mim é só mais uma palavra que inventaram. O que é ruologia? Vem pra rua pra saber o que é ruologia. Não, porque na realidade a ruologia, né, a gente se vira de tudo quanto é jeito, né? Ah, tu não sabe fazer isso, daqui a pouco tu aprende, né? Ah, eu não sei aquilo ali, entendeu? Então a ruologia, vem pra Foi rua isso que eu aprendi. aprender e descobrir como é que é a ruologia. A ruologia é o que a gente aprende na rua, né? E a gente quanto mais velho tu fica na rua, mais tu aprende. E a gente tem doutorado. Eu já tenho doutorado, 23 anos de rua. Então eu já tinha me formado, reformado e já estava sendo professor na rua. Então esse é o modo da ruologia também de mostrar para as pessoas, né, que a rua ensinou eu a crescer, a rua me deu uma geração de renda, a rua me deu um comitê municipal, um comitê estadual, agora eu estou no CIAMP nacional, né, que é um comitê de políticas públicas. Me dá viagens, possibilidades de conhecer outras cidades. Então isso foi que eu consegui com o Boca e com o movimento também. Acho que é mais ou menos isso. Tudo é tu ensinar ali aquele teu aprendizado que tu teve para outra pessoa. Para aquela pessoa ter mais ou menos uma noção do que ela vai fazer, entendeu? Se tu chegar verde aqui na rua, tu não vai ter a ruologia. Só vai começar a ter a ruologia a partir do momento que tu já conseguir já ter movimentação, conseguir, sabe? Sobreviver sozinho na rua. Eu acho isso, né, meu? Que a ruologia pra mim é uma sobrevivência de rua sozinha, entendeu? Tu tem que saber sobreviver. Sair ali e dar um jeito pra ti, entendeu? Eu acho que é isso. Saber tu mesmo pegar ali uns gravetinhos, fazer tua comida. Saber tu mesmo pegar ali, ir num açougue ali, pedir ali uma gordurinha, pedir um bagulho e outro pra te fazer a tua janta de noite. É tudo uma questão, sabe? Saber conversar com as pessoas. Tudo isso aí vai se formando a ruologia, entendeu? Vai tudo juntando numa só pra ser a ruologia no final, entendeu? Toda a tua experiência de rua, ela se torna ruologia quando ela está unida em tudo, entendeu? Vamos falar aqui sobre a teoria de McLaurin, escrita por mim, eu que aqui vos falo, Michel ou Vasconcelos dos Santos. Quando a televisão surgiu, importando gradativamente seu império de atração sobre o mundo inteiro, um grande medo nasceu. Marshall McLuhan, o papa teórico da comunicação, profetizou em alto e bom som a extinção sumária da imprensa escrita. As profecias falharam. Ao invés de engolirem totalmente a imprensa escrita, os meios eletrônicos de comunicação social chegaram a estimular a leitura. Assistimos a um programa televisível sobre moradores de rua para depois comprar um jornal Boca de Rua, que já está aí há mais de 20 anos, usando e abusando da nossa liberdade de expressão. É isso aí. Foi escrito por mim. Tu sente que algo mudou em ti a partir do momento que tu começou a participar do projeto? Em mim não, eu continuei, fiquei mais feio, mais velho, né? Perdi os dentes, tá, mas tudo bem. Agora o que me mudou foi aqui, ó, dentro da cabeça. Eu acho que, e dentro do coração também. Né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque eu vi as coisas de um jeito antes, digamos assim, né? Não vou te dizer de que jeito que nem eu sei.
mas a pessoa, a cabeça, a conscientização de que, não sei te dizer, mas mudou a consciência, né, o coração, o modo de ver, de entender, aprender, entender e compreender. Então são 3 fatores positivos que isso aí, né? Aí é do meu jeito, né? Da minha forma. Então isso mudou, sim. Saber, entender e compreender, né? Então mudou o aqui dentro e aqui. Ô, vou te falar pra ti, acho que todas as edições do jornal que eu participei nesses 18 anos aí que eu sinto orgulho delas, cara. Vou te falar pra ti. Todo jornal eu me orgulho. Desde o primeiro jornal que eu participei, eu me orgulho. Me ajudou em vários sentidos. Me ajudou em querer, sabe, ter uma vida, me ajudou em procurar ter um destino. Me ajudou em várias coisas o jornal. Eu acho que tá aí, cara. Que é esse rei contra o contra e lá dentro. Ou aqui, ou tá ligado? No seu todo, entendeu? E às vezes tem pessoas que é pra isso mesmo, entendeu? E enquanto isso é nós mesmos buscando, né? Na convivência, na comunicação, entendeu? Mas eu acho que seria esse todo, entendeu? Então, o que acontece? Eu não tinha ideia de como escrever um livro. Eu simplesmente, como eu estou sentada aqui contigo, eu fui contando as minhas histórias desde quando eu tinha 13 anos que eu saí de casa. E dali eu fui contando tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fui lembrando, né? Que as coisas que eu perdi. Eu botei mais como se fosse coisas. Fosse, tipo, eu botei minhas cicatrizes, que seria o nome do livro. Mas eu mudei para Cicatrizes da Rua. Porque as minhas cicatrizes foram criadas na rua. Porque foi eu estando na rua que eu usei droga, eu estando na rua que eu perdi meus filhos, eu estando na rua que eu sofri acidente, entendeu? Foi tudo através da rua. Então, acho que Cicatrizes da Rua ficaria melhor um título para esse livro que eu escrevi, que eu contei a minha história a partir dos 13 anos, quando eu saí de casa, até agora com 40. Foi com 40 que eu terminei, mas ele vai ser editado agora com 41. E tem mais uma história que eu vou acrescentar, que é agora, quando me falaram que meu filho estava no abrigo, né, que eu estou visitando, que eu quero que ele venha morar comigo. Hoje eu tenho condições de criar ele, mesmo que ele tenha 15 anos, eu tenho condições psicológicas, não uso mais droga, eu trabalho, entendeu? Meu marido também, entendeu? A gente tem condições de sustentar. Enquanto tu tá na reunião do jornal Boca de Rua, enquanto tu tá na rua tirando foto, fazendo matéria, tu tá evitando de estar na rua se drogando, tá ligado? Isso daí vai te afastando cada vez mais daqueles pensamentos ruins, ó. E é dessa forma aí, ó, foi dessa forma, juntamente com a galera dos albergues e a galera do jornal Boca de Rua, que o jornal Boca de Rua pra mim sempre funcionou como uma redução de danos. Não, cara, eu vou dizer pra ti que mudar não muda, sabe? Não vou dizer que mudou assim, né? Mas faz diferença, entendeu? Faz diferença. Não é o que vai mudar uma pessoa, não é uma meia hora de conversa que vai mudar uma pessoa. Isso vem com o tempo já, pra gente poder reestruturar melhor, né? Entendeu? No caso, eu andava na rua, hoje eu alugo uma casa, então não através só do jornal, mas através da minha pessoa também, né? Com os pessoal que estão na volta ali, cara, vê, quando eu vejo que tu tá na rua, tu conseguiu alugar um espaço pra ti, conseguiu trabalhar, ou pegou teu dinheirinho, largou um pouco a droga de mão, porque isso que faz parte no mundo da rua, sempre é a droga que traz o pessoal da rua, né? Que tu conseguiu um pouco te afastar daquilo ali, tá melhorando, eu quero teu bem, entendeu? Eu não vou te escrever pra baixo, entendeu? E uma parte, eu não digo que o jornal chega a fechar nisso, mas um consegue ver o outro lado do outro e começa a melhorar, entendeu? Através disso. O Boca mudou foi a minha ideologia, que eu venho de uma ideologia machista, né? Aonde a gente falava, né, brincava, né, que a mulher ela tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, né? E isso o Boca fez eu mudar, por causa que ali tem apoiadores que são feministas, né? E elas começaram a falar, ó, você tem que mudar um pouco isso aí não, né? O tempo do machismo acabou, papá, agora deixa as gurias, né? As gurias também têm a vez de falar, as gurias também têm direito, então eu acho que isso que mudou em mim foi nisso. Foi a minha ideologia do machismo ali, né? Aprendi a conversar também, porque a gente dialoga demais, a gente vai em roda de conversas, a gente vai em debate.
E isso a gente conversa, isso a gente aprende a conversar, dialogar, a entrevistar também. Então traz geração de renda, traz oportunidade. Tem pessoas que hoje estão no jornal ainda, mas não estão mais na rua. Então isso é a importância do jornal ter a consistência de participar, né? Perdi o medo. Perdi o medo, o medo de conversar com as pessoas. Assim, ó, uma coisa que eu tirei dentro de mim, sabe? Eu tirei uma coisa de dentro de mim que eu tinha muito medo de ver na rua. Eu me senti que nem um passarinho, livre. E eu espero que o jornal dure muitos anos, que para as pessoas mesmo, até a nossa jornalista a Rosina, ela tem uma colega dela, se perguntar para ela depois, até para ela botar aí, que disse para ela quando o jornal saiu em 2001, que o jornal não duraria um ano. E hoje tem 24 anos. Aí pra te ver, né, como as coisas são, né? Ela disse, por que não desiste disso? A colega dela de jornalismo disse pra ela, por que não desiste dessa história de boca de rua, hein? Você tá vendo que isso aí não vai durar um ano? E olha onde tá. A insistência dela mostrou, a Rosina mostrou pra essa colega dela que ela tava errada. A insistência. E eu já disse já pra Rosina, já, mãe, um dia, o que será do jornal se a senhora, né? Infelizmente bater as botas, né? Que um dia todo mundo vai, né? E ela disse, ó, Tuti, o negócio é o seguinte. Eu espero que esse dia demore muito pra acontecer, né? Mas ela disse, com certeza eu vou arrumar uma sucessora pra deixar aqui no meu lugar. Não vai acabar tão rápido. Não vai. Ela disse, alguém vai ficar no meu lugar aqui, pode ter certeza. Olá, boca de rua. Ó, boca. Ó, boca. Ó, boca. Ó, boca. Ó, boca. Ó, boca. Olá, boca de rua. Ó, boca. Ó, boca. Ó, boca. Aí não pode esquecer, né? De assinar nosso jornal. Tá no QR Code, deve estar aí abaixo aí, tá legal. É nóis aí. Curtem, olha lá e assinem, né? O Boca também, para colaborar, conhecer, receber o jornal online. Que eu sou o achacador do futuro, né? Eu nasci em 2050. E essa abordagem eu chego e falo para a pessoa, olha, boa tarde. Hoje, se quiser me ajudar, pode ser no Pix, no crédito, no débito, na transferência, na aproximação, PicPay, QR Code, IT, Nubank, Bitcoin, criptomoeda e boleto bancário. Se quiser me ajudar, dá uma força pro meu trabalho aí. Boca. Ó, boca.